Oferecimento TV Lar, bem perto de você. Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco, gravado aqui no restaurante Pancaru. Claro que o restaurante nos recebe, a equipe e os convidados, com um prazer enorme. Eu hoje, prazerosamente, converso com o embaixador de Israel no Brasil, Dr. Reda Mansour. E é com ele que você vai conhecer um pouco da história desse poeta, desse contista, que agora está traduzindo seu livro, trabalhando para traduzir sua obra para o português. Doutor Reda, vamos falar um pouco de poesia. O senhor é um diplomata, é um homem que cuida de 1000 tarefas de relações entre dois países importantes, Brasil e Israel, mas o senhor também tem uma veia na poesia. Quando é que surge a poesia na sua vida? Ainda muito jovem, ainda na universidade? Vamos contar isso. Sim, para mim, provavelmente a poesia foi a primeira coisa que comecei a fazer quando foi muito jovem, e foi algo um pouco diferente, porque nossa comunidade drusa no Israel, sua língua materna é árabe, mas eu terminei meus estudos da escola primária no nosso aldeia de Osafia, e depois comecei a estudar no Haifa em uma escola hebraica. E aí, nessa escola, comecei a escrever poesia, mas no hebraico, que foi algo muito incomum para um jovem de cultura árabe escrever poesia na língua da Bíblia. Mas fiquei muito feliz porque foi não só escrever poesia como algum tipo de literatura, mas foi um veículo de diálogo, talvez, entre minha cultura e essa nova cultura quando cheguei a estudar no Haifa. Mas a história também vem contribuir para isso. Eu tive lendo a sua biografia e percebi que o senhor também tem uma formação em história. Como é que fica esse diplomata que navega entre a poesia e a história? Sim, para mim, dou também o maior interesse pessoal fora da poesia e de trabalho na diplomacia e na história. E acho que, especialmente na Oriente Médio, uma região com história de milhares de anos, que influi em nossa vida até hoje. Não podemos entender nada no Oriente Médio, na política, na economia, na sociedade civil, sem estudar a história. E aí decidi, antes de começar minha carreira diplomática, fazer um título na história do Oriente Médio. E ultimamente, em 2010, consegui terminar um doutorado e escrevi uma tese sobre a história moderna do Síria, que foi muito interessante para mim. Mas por meu interesse também em poesia e literatura, eu escrevi teses de história, podemos dizer, intelectual e história social, mais de história política, que é muito mais comum. E acho que senti muitas vezes que, se queremos da verdade entender um povo, um país, entender a alma desse país, é melhor fazer pesquisa de história intelectual de pesquisa de história política. A história política é a história da elite, a história social e intelectual mais história de povo. E eu tenho muito interesse em coisas culturais e por isso aí combinei todos os temas que eu tenho interesse e fiz um doutorado em história intelectual do Síria moderno. O senhor faz um relato interessante da sua visão ao chegar no Brasil da cidade do Rio de Janeiro. E o senhor ressalta a beleza. Qual a sua impressão de chegar na Amazônia, ainda voando, e olhar aquela vastidão de rios, de água, de selva? Essa Amazônia que foi transitada por tantos judeus, por tantos libaneses, por tantos sírios que aqui trabalharam no período da borracha. Qual a impressão que o senhor teve ao olhar a selva de cima? Sim.
Para mim, tenho muito interesse na natureza, de qualquer lugar onde visitei. Parte maior da minha poesia escreve sobre a natureza e sobre as relações das pessoas com sua natureza. E acho que é muito conhecido que a Amazônia é um dos lugares mais importantes do mundo. O Brasil, por exemplo, tem esses dois lugares, os dois símbolos do Brasil, que é Rio de Janeiro, como a cidade mais famosa do mundo, provavelmente, mas a Amazônia também, e a Rio aqui. E já não vi muito no estado, vou visitar muitas coisas nos próximos 2 dias, mas já mandei a minha família no Israel imediatamente fotos do ar do avião que eu fiz da Rio, porque fiquei muito emocionante quando vi por primeira vez a Rio aqui do avião. Ficou um momento que provavelmente vou lembrar toda a vida. Porque é um dos lugares mais importantes do globo. Verdade. Vamos falar um pouco da sua infância. Eu tenho certeza que o nosso telespectador quer conhecer um pouco mais da sua infância num país importante como Israel, estudando, trabalhando e contribuindo para hoje assumir essa diplomacia entre os nossos países. Sim, para nós Israel é muito menos conhecido do mundo, que temos a sociedade israelí, uma sociedade que tem diversidade enorme de comunidades étnicas e religiosas. Sim, a maioria do nosso país é maioria judaica, mas a mesma comunidade judaica é comunidade de imigrantes que chegaram de 70 países diferentes. No Israel pode ouvir muitas línguas de todo o mundo, porque a imigração a Israel sigue até hoje. Temos muita imigração da Latinoamérica, da Europa, da América do Norte, e crescer nesse ambiente multicultural com muita imigração, para mim foi algo muito interessante. Comecei de idade muito jovem, atividades em movimentos juvenis que temos no Israel, de diferentes movimentos que têm atividades de diálogo intercultural entre comunidades diferentes. Visitamos em muitas comunidades do Israel, recebemos também nossa Vila Druza no Carmelo, que é um dos lugares mais bonitos do Israel, porque temos uma montanha muito verde que fica a 15 minutos do mar. E tem vistas muitas bonitas, parece a sul de França talvez, ou a sul de Espanha. E recebemos muitos grupos de jovens de comunidades diferentes do Israel, para aproximar essas comunidades, para demistificar talvez um ao outro e promover essa integração que queremos fazer no Israel. No Israel, um país democrático, livre, muito aberto. Se a um lado tem conflito com alguns vizinhos árabes, mas tem uma comunidade árabe muito grande dentro do nosso país. E necessitamos todo o tempo fazer muito trabalho para seguir viver em paz dentro do nosso país, nessa região que tem muitos conflitos. Eu queria que o senhor falasse agora um pouco da sua comunidade, a comunidade drusa, para que o nosso telespectador possa compreender a presença desta comunidade dentro de Israel. Sim, nossa comunidade drusa é parte de uma das povos provavelmente mais pequenos do mundo. Temos como 1,5 milhão de drusos em todo o mundo. A comunidade maior que temos fica no Síria, 700 mil pessoas. Depois no Líbano também temos 400 mil pessoas. No Israel temos 120 mil drusos e temos também uma comunidade pequena no Jordânia. No Israel a comunidade drusa vive em 14 aldeias drusas, maiormente na Galileia, porque a maioria das drusas do Israel chegaram do Líbano e aí chegaram na Galileia primeiro, e depois temos 2 aldeias também no Carmelo, onde fica a minha vila, a Druza, a Safia.
e Dalia El Carmel. Os drusos vivem em todo o Oriente Médio, em cima das montanhas mais altas da nossa região. E aí é uma cultura muito especial, de um povo muito generoso, muito aberto, mas que luta por 1000 anos de existência para sua sobrevivência. O Oriente Médio sabemos todos que é uma região que é muito importante, estratégico do mundo, onde impérios muito grandes passaram e cada uma deixou alguma coisa nessa região. E existir como um povo muito pequeno nesse lugar que reúne 3 continentes, com milhares de anos de história, não é algo fácil, mas acho que os drusos criaram uma cultura muito interessante, de povo muito patriota, integrado a seu país. No Israel temos generais no exército drusos, temos embaixadores no serviço diplomático, temos professores na universidades do Israel, estamos muito integrados. Também no Israel usamos muito essa liberdade da democracia israelense, e agora a mulher drusa, por exemplo, consegue seus direitos. Temos hoje mais na comunidade árabe do Israel, mais mulheres estudantes de homem, que é algo totalmente que não existe em nenhum país no Oriente Médio. Por o sistema de democracia e liberdade que temos, sociedade liberal, moderna, temos parte maior de nossos médicos, doutores dos hospitais do Israel hoje são árabes, que o mundo não pode imaginar que pode ser um país que tem guerra com muitos países árabes, ao mesmo tempo parte maior de seus médicos são árabes. Mas acho que tudo isso por ambiente aberto que temos no Israel, que aceita muitas culturas, queria coexistir, a verdade, em um ambiente muito positivo. E a comunidade drusa no Israel fica como um modelo de coexistência, não só para outras comunidades árabes do Israel, mas para toda a nossa região. É um modelo de coexistência de árabes e judeus que podem conviver juntos em paz. E não é por nossas culturas que temos guerras no Oriente Médio. Temos guerras por interesses políticos, às vezes regionais, às vezes mundiais, mas não tem conflito básico entre cultura árabe e judeia. O senhor está numa visita oficial ao estado do Amazonas. Qual a sua mensagem? O que o senhor traz em nome do governo de Israel, o senhor como representante deste governo no Brasil, aos judeus, aos árabes do Amazonas? Primeiramente, todos sabemos que árabes e judeus do Amazonas têm história impressionante nessa região. Foram dos primeiros imigrantes que chegaram aqui, construíram a sociedade civil da Amazonas. E acho que com essa base histórica muito importante podemos seguir desenvolver relações entre Israel e toda a região da Amazonas. Israel é um país muito pequeno, que não tem base grande de produzir coisas, mas temos base muito importante de conhecimento, de pesquisa científica, de tecnologia, e queremos trabalhar junto com essa região para produzir junto coisas aqui na região, para exportar a outros países da Latinoamérica ou a todo o mundo. Espero também que a Amazonas pode servir para nós, no Oriente Médio, um modelo da coexistência árabe-judeu. Vi aqui no Brasil muitos exemplos de convivência incrível. A verdade é que qualquer lugar que visitei, na Amazonas também, as relações entre brasileiros de origem árabe e judeu são impressionantes. Convivência muito positiva, trabalho comum em muitas coisas positivas para o seu país. E acho que podemos, no Oriente Médio, aprender muito dessa convivência que temos aqui no Brasil. Eu queria que o senhor falasse de sua poesia. O senhor já disse que retrata a natureza, o meio ambiente. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais dessa poesia. Agora o senhor está trabalhando para traduzir o livro, né,
o silêncio entre as palavras. Eu queria que o senhor falasse um pouco desta obra que está sendo traduzida. Sim. A poesia para mim é um veículo muito importante de comunicar com pessoas em qualquer lugar onde trabalhou no passado. Já trabalhei no Portugal, nos Estados Unidos, em alguns lugares, São Francisco do Califórnia, Atlanta, no Geórgia, Boston também. Trabalhei no Equador também e agora no Brasil. E acho que minha poesia começou mais como uma poesia de juventude, poesia local, da Montanhas do Carmelo, das vistas, das pessoas do Montanhas do Carmelo. Mas depois, por a carreira diplomática, comecei a aprender muito mais poesia mundial. E aí aprendi também que temos algo muito comum em toda a poesia que estamos escrevendo, em qualquer língua. Porque normalmente que não entendemos muitas línguas, muitas vezes sentimos que há outro povo, há outro país é muito estrangeiro, muito diferente de nós. Mas quando começamos a traduzir e ler poesia, descobrimos que as poetas estão pensando sobre as mesmas dilemas humanas. Enfim, temos talvez 2 ou 3 assuntos humanos que todo mundo está pensando. A um lado temos o assunto da nossa existência nesse mundo, a importância de cada nós nesse mundo de 7 bilhões de habitantes, qual é a nossa importância individual, esse assunto de vida e morte também. E depois esse assunto de amor, porque acho que a coisa é muito especial para ser humano, que é diferente de outras coisas que existem na nossa vida, é que ser humano significa também a possibilidade de amor. E esses 3 temas de nossa natureza, essas perguntas de nossa existência e essa situação de amor humano, são a base de qualquer poesia mundial. E eu penso que nessa mensagem tem muita esperança, que agora talvez com a tecnologia moderna, com os meios de comunicação modernos, com a possibilidade de traduzir e aprender, vamos a descobrir no século XXI que temos muito mais em comum, o que supera nossas culturas e povos. O senhor destaca Fernando Pessoa e o senhor destaca Camões. Como é que o senhor se descobre? O senhor viveu em Portugal, o senhor morou em Portugal. Como é que o senhor descobre esses 2 poetas, esses monstros da poesia? E qual a influência que isso pode ter sido na sua vida? Para mim, cada vez é muito interessante ver as vidas das escritoras, das poetas. E buscar coisas comuns com eles, com sua vida. Camões foi muito interessante descobrir que ele também fez um trabalho diplomático no Índia. E acho que durante esse trabalho ele escreve sua obra mais importante antes de retornar a Portugal. Que foi muito interessante ver que às vezes podemos escrever coisas mais profundas quando vivemos fora de nosso ambiente natural. Escrevemos algo mais profundo, porque podemos talvez ver nossa vida de maneira diferente. Com Fernando Pessoa foi muito mais interessante também, porque vivi no Lisboa há 2 anos e cada vez que cheguei a um país, parte da preparação para uma missão, eu leio muita poesia, literatura, história desse país para entender mais o que significa Portugal na sua vida. E aí, com Fernando Pessoa, muito interessante, enquanto trabalha no Lisboa e vive no Lisboa, muitas vezes descobre que escrevi nessa época de 2 anos coisas. Por exemplo, eu vivi no Cascais, que é pouco fora de Lisboa, e escrevi muito na trem, na passagem de minha casa a meu trabalho. E depois descobri poemas que a pessoa escreve também no mesmo trem, muitos anos antes, com às vezes as mesmas ideias. E aí fica muito interessante. Também para mim foi
muito interessante ler quase todos os livros de José Saramago, que também alguns de seus livros escritos sobre Lisboa, sobre a história de Portugal, e viver na mesma vistas de seus livros. Isso dá sentido muito diferente de ler coisas de distância ou ler coisas quando está vivendo no mesmo lugar. E aí também tratar, começar um diálogo poético, de uma maneira, escrever os mesmos temas, responder a alguns poemas deles de 200 anos atrás, de nossa vida agora. É um diálogo muito interessante. Doutor Mansur, foi um prazer enorme conversar com o senhor, mas nós estamos chegando ao final do programa e agora o senhor tem a oportunidade de se despedir. Sim. Bom, para nós, uma primeira visita à Amazônia, que estou muito entusiástico para o potencial humano que podemos desenvolver junto. Acho que essa zona é uma das mais importantes do mundo e serve não só o Brasil e Latinoamérica, mas essa zona é importante para todos nós, toda a humanidade. Espero que Israel possa ajudar em sua pesquisa científica, com sua tecnologia, a um lado desenvolver essa zona do Brasil, mas a outro lado ajudar a conservar essa riqueza muito importante. E acho que com tecnologia e com pesquisa científica podemos conseguir muito dessa esperança no futuro. Muito obrigado. Bom, nós chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Como falei, conversamos com o embaixador de Israel no Brasil, Dr. Reda Mansur. Ele é escritor, é poeta, é contista, mas eu renovo o convite para estarmos juntos. Obrigado, você, nosso patrocinador, Guaraná Magistral, Guaraná Gold e Importadora TV Lá. Na próxima semana, um novo convite para estarmos juntos, falando da literatura produzida aqui na Amazônia para você. Até o próximo programa, como Deus haverá de permitir. Até lá.